Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, capítulo 15, Fatores emocionais. Obediência a Deus livra das paixões e impulsos. Obediência a Deus é liberdade do cativeiro do pecado, livramento das paixões e impulsos humanos. O homem pode ser vencedor de si mesmo, vencedor de suas inclinações, vencedor dos principados e potestades e dos príncipes das trevas deste século e das hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Emoções devem ser controladas pela vontade. Vossa parte é pôr a vontade ao lado de Cristo. Quando entregais vossa vontade à dele, ele imediatamente toma posse de vós e efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Vossa natureza é posta sob o controle de seu espírito. Até mesmo os vossos pensamentos lhe são sujeitos. Se não podeis controlar vossos impulsos, vossas emoções, segundo o desejais, podeis controlar a vontade, e assim se operará em vossa vida uma mudança completa. Quando rendeis a Cristo a vossa vontade, vossa vida é escondida com Cristo em Deus. Alia-se ao poder que está acima de todos os principados e potestades. Recebeis de Deus uma força que vos mantém seguros à sua força, e uma nova vida, mesmo a vida da fé, se vos torna possível. Emoções controladas pela razão e a consciência. O poder da verdade deve ser suficiente para suster e controlar em qualquer adversidade. É em habitar seu possuidor a triunfar sobre a aflição que a religião de Cristo revela seu verdadeiro valor. Pões os apetites, as paixões e as emoções sob o controle da razão e da consciência e disciplina os pensamentos, de modo a fluírem num conduto sadio. E então a língua não se permitirá desonrar a Deus por expressões de pecaminoso descontentamento. Fazer a vontade de Deus, em contraste com os sentimentos e emoções, conselho a um jovem. Não são teus sentimentos, tuas emoções, que te tornam filho de Deus, mas sim o fazer a vontade de Deus. Está à tua frente uma vida de utilidade, se a tua vontade se tornar a vontade de Deus. Então poderás erguer-te em tua varonilidade concedida por Deus, como exemplo de boas obras. Ajudarás então a manter regras de disciplina, em vez de ajudar a derrubá-las. Ajudarás a manter a ordem, em vez de desprezá-la, e por teu próprio procedimento incitará a irregularidade de vida. Digo-te, no temor de Deus, sei o que podes tornar-te, se colocares tua vontade ao lado de Deus. De Deus somos cooperadores. Poderás estar fazendo a tua obra para o tempo e a eternidade, de tal modo que ela subsista na prova do juízo. Tentarás? Estás agora disposto a fazer meia volta? És objeto do amor e da intercessão de Cristo. Não quererás agora render-te a Deus e ajudar os que foram postos como sentinelas para guardar os interesses de sua obra, em vez de causar-lhes pesar e desânimo? Transformados o desassossego e a insatisfação. Certeza a uma pessoa que estava em dúvida. Quando chegares a receber a Cristo como teu Salvador pessoal, haverá em ti uma assinalada mudança. Estarás convertido, e o Senhor Jesus, por seu Espírito Santo, se postará a teu lado. Não haverá por mais tempo o desassossego, ansiedade e insatisfação que te possuem. Gostas de falar. Se tuas palavras fossem de modo a glorificar a Deus, não haveria nelas pecado. Mas não sentes paz e descanso e alegria no serviço de Deus. Por certo, não és um homem convertido, que faça a vontade de Deus. Por isso não podes sentir a animosa, vivificadora influência do seu Espírito Santo. Quando te convenceres de que não podes ser cristão e ao mesmo tempo fazer o que te agrada, quando reconheceres que terá de render a tua vontade à vontade de Deus, então poderás aceitar o convite de Cristo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Controlar as emoções internas. Podes estar bem disposto e alegre, se puseres mesmo os pensamentos em sujeição à vontade de Cristo. Não deves se demorar, mas sim examinar rigorosamente o próprio coração e morrer diariamente ao próprio eu. Poderás indagar: como posso dominar meus atos e controlar minhas emoções íntimas? Muitos que não professam o amor de Deus controlam o espírito em considerável medida,
sem o auxílio da graça especial de Deus. Cultivam o domínio próprio. Isso representa, na verdade, uma reprovação aos que sabem que de Deus podem obter força e graça, e todavia não exibem as graças do Espírito. Cristo é o nosso modelo. Ele era manso e humilde. Aprende dele e imita-lhe o exemplo. O Filho de Deus era sem defeito. Nós devemos ter como alvo esta perfeição e vencer como ele venceu, se é que queremos ter assento à sua mão direita. As emoções são inconstantes como as nuvens. Esperaremos, porém, até que sintamos estar purificados? Não. Cristo prometeu que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. Sois provados por Deus mediante sua palavra. Não deveis esperar por emoções maravilhosas antes de crerdes que Deus vos ouviu. Os sentimentos não devem ser vosso critério, pois as emoções são mutáveis como as nuvens. Deveis ter alguma coisa sólida como fundamento de vossa fé. A palavra do Senhor é a palavra de poder infinito, com a qual podeis contar. E ele disse: Pedi e recebereis. Olhai ao Calvário. Não disse Jesus ser ele vosso advogado? Não disse ele que, se pedirdes qualquer coisa em seu nome, vos recebereis? Não deveis confiar em vossa própria bondade ou boas obras. Deveis chegar confiantes ao sol da justiça, crendo que Cristo tirou vossos pecados e vos imputou a sua justiça. Emoções não são salvaguarda segura. Os sentimentos são muitas vezes enganadores. As emoções não são salvaguarda segura, pois são variáveis e sujeitos a circunstâncias externas. Muitos são enganados por confiarem em impressões sensacionais. O teste é: que estáis vós fazendo por Cristo? Que sacrifícios estáis fazendo? Que vitórias estáis alcançando? Um espírito egoísta vencido, resistida a uma tentação de negligenciar o dever, paixões subjugadas e obediência voluntária e alegre, prestada à vontade de Cristo, são muito maiores evidências de que sois filhos de Deus, do que piedade espasmódica e religião emocional. Os cristãos não devem sujeitar-se a emoções. Os filhos de Deus não devem sujeitar-se a sentimentos e emoções. Quando flutuam entre a esperança e o temor, o coração de Cristo é ferido, pois lhes tem dado inconfundíveis evidências de seu amor. Ele quer que façam a obra que ele lhes deu. Então seu coração se tornará em suas mãos como harpas sagradas, cada corda das quais despedirá louvores e ações de graças àquele que foi enviado por Deus para tirar os pecados do mundo. Cristo dá domínio sobre inclinações naturais. Cristo veio a este mundo e viveu a lei de Deus, a fim de que o homem pudesse ter perfeito domínio sobre as naturais inclinações que corrompem a alma. Médico da alma e do corpo, ele dá vitória sobre os desejos em luta no íntimo. Proveu toda a facilidade para que o homem possa possuir inteireza de caráter. O êxtase de sentimento não é prova de conversão. Satanás leva o povo a pensar que, por terem sentido um êxtase de sentimento, estão convertidos. Sua vida, porém, não experimenta mudança. Seus atos são os mesmos de antes. Sua vida não mostra bons frutos. Eles oram frequentemente e longamente e constantemente se referem aos sentimentos que tiveram em tal ou qual ocasião. Mas não vivem a nova vida. Estão enganados. Sua vivência não vai além dos sentimentos. Constroem sobre a areia e, ao virem ventos adversos, sua casa é arrebatada. Sentimentos de desassossego às vezes fazem bem. Sentimentos de desassossego e de saudade ou solidão podem vos ser benéficos. Vosso Pai Celeste pretende ensinar-vos a encontrar nele a amizade e o amor e consolação que satisfarão vossas mais ferventes esperanças e desejos. Vossa única segurança e felicidade está em fazer de Cristo vosso constante conselheiro. Podeis ser felizes nele, ainda que não tenhais nenhum outro amigo no vasto mundo. O Senhor quer perturbar mentes. Cristo vê os homens tão absortos em cuidados mundanos e perplexidades comerciais que não têm tempo para familiarizar-se com ele. Para eles, o céu é um lugar estranho, pois o excluíram de seus cálculos. Não familiarizados com assuntos celestiais, cansam-se de ouvir a respeito deles.
Aborrecem-se de que sua mente seja perturbada acerca de sua necessidade de salvação, preferindo empenhar-se em diversões. Mas o Senhor quer perturbar-lhes a mente, a fim de que sejam levados a apegar-se às realidades eternas. Ele não está brincando com eles. Muito, muito logo todos o conhecerão, quer o desejem, quer não. Não absorver-se no estudo das próprias emoções. Não é sábio olhar-nos a nós mesmos e estudar nossas emoções. Se assim fazemos, o inimigo apresentará dificuldades e tentações que enfraquecerão a fé e destruirão o ânimo. Estudar atentamente nossas emoções e dar curso aos sentimentos é entreter a dúvida, é enredar-nos em perplexidades. Devemos desviar os olhos do próprio eu para Jesus.